Assim, ela mirava assim na cama. Mano, você que rapidão, perguntou lá da cefaleia pós-hack, por que que não fizeram um blood patch. Aí eu perguntei pro Caio. Ele falou que esse negócio é menos invasivo, essa via Mas não também. melhora tanto, eu acho. Eles Ela não eles melhorou aumentam um pouquinho 100%. primeiro, depois... Nossa, mas melhorou. Os pacientes melhoram tanto no bullet não. Eu perguntei do tupido, daí ele falou que pode acontecer, né? Você tá vendo? Eu tava falando, mas ele falou que não é comum. Não é comum. Ela é meio premiada, assim, a mídia. Ele falou que fica rolando na madrugada, né? De onde, né? Fiz, sabe? Vai. Fecha a porta, por favor. Do lado das... Ah, é porque você tá com o celular aí. É que meu celular pegou, pai. Fala pra mim. Vai ficar. Vamos, pessoal. Vira, senta de frente, vem mais pra cá, né? Tá ruim aí. Ó, Eu só esperando a mensagem do meu pai. senta ali perto, depois você... É, vem pra cá, pessoal. Ó, se bem que aí você não vai ter como escrever. A gente vai começar hoje fazendo uma aula sobre esterectomia. Não, a gente vai começar, não, a gente vai fazer uma aula sobre esterectomia. A ideia é a gente ler de 2 ou 3 lugares diferentes. Eu quero que vocês entendam por que que tem que ler de livro-texto. E, em geral, livro-texto velho, desatualizado. Livro-texto velho, desatualizado é muito bom, porque os caras tinham que descrever exatamente o que eles viam e muita gente não ia conseguir ver, porque não tinha foto para tirar. E os caras, eles eram muito passionais. Então, tem texto que você lê, esse daqui não vai estar assim, mas tem texto que você lê que está assim. Quando você entra na cavidade, é um monstro. Puta, você já entende o que que é quando você vê uma pelve congelada, você já sabe o que está acontecendo, você sabe, você entende o que que é isso. Tá? Então, eu gosto desse tipo de texto mais antigo e mais passional. Ai, mas é desatualizado. Não. Técnica cirúrgica, vocês têm que entender que é um negócio que é baseado na anatomia. A anatomia não muda. O que muda é que hoje em dia as pessoas estão tentando resumir muitas coisas para ficar fácil. E nisso a gente não sabe o zero. Quando vocês tiveram aula com o Cassiano, que eu perguntei para ele o que que é sufusão hemorrágica, porque metade das pessoas não sabe, o que que ele falou? Ele falou: ah, é quando sai um pontinho de sangue. Pronto, se eu olhar um pontinho de sangue, você vai falar que é sufusão hemorrágica. Não é isso. Tem toda uma explicação fisiopatológica atrás. Então, para você fazer uma técnica cirúrgica, desenvolver uma cirurgia, você tem que ter noção do que é mais básico, anatomia. E tem que lembrar que o objetivo de uma cirurgia é restaurar a anatomia. Só para isso? Não. É restaurar a anatomia para restaurar a fisiologia, certo? A gente vai ler o texto junto e vai começar a discutir parte por parte. Quando eu estiver dando 2h30, se eu estiver empolgada demais, vocês me falam, porque a gente vai terminar com um resumo que é um desenho. Esterectomia aqui, em uma folha. Isso vocês podem fazer, porque vocês vão construir o raciocínio de uma esterectomia e, puta, como é que eram os passos? Se é que vocês vão esquecer quais são os passos. Mas aí você olha uma figura, você já sabe o que é tudo. Isso pode. Ficar lendo livro resumido antes de ter lido um livro-texto, aí não. Porque você não consegue pensar sozinho. Quem daqui já fez uma esterectomia? Durante a residência, coisa assim. Vocês são todas R3. Vocês três. Descreve os passos da esterectomia. Do zero. Isso. Adoro. É o R3, ele sabe o seu objetivo. Abriu a barriga, como é que você faz? Aí a gente puxa o útero, Uhum, aí a gente vai identificar o ligamento redondo, uhum. e aí você vai. Tá indo bem, tá indo bem. Eu tô feliz que você tá indo bem. Vai. Aí você. Ontem aconteceu uma situação que a gente teve que meio que. Não fala o tá, Só ligamento quero isso. redondo, depende se eu vou tirar o ovário ou não. Tá, vai tirar tudo. Vou tirar tudo, Uhum. aí eu vou na. Eu vou no Pera, o que que você faz com o ligamento redondo? identificação. Identifico com a Alice. Aí eu ligo, posso usar um 4 e uma Tá, foda. tesoura. Liga, cortou. E aí você faz o quê?
Aí eu vou ligar o infundíbulo. O infundíbulo pélvico. O infundíbulo pélvico para tirar todo o. Quando você liga o Não infundíbulo. tem muita relação com o útero, né? Tá avaliando o ovário, essas coisas. Tipo, eu ligo aqui. Tá, você ligou e tá. Ligou o infundíbulo. Não sei fazer. Eu vou tipo, rebaixando. Eu posso. Rebaixando o quê? Eu posso, por exemplo, avaliar primeiro se o colo tá. Não. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Não, não, peraí. Independente do ureter. O que que vocês têm que saber e tem que estar assim, ó, pá, na cabeça de vocês? Quais são os passos da esterectomia? Abri, identifiquei, liguei o redondo, rebaixo, bexiga. 2, vou identificar ligamento, como chama? Infundíbulo pélvico, ligar aqui. Depois, 3, não sei o que, não sei o que. Não existe, por exemplo, eu vou olhar aqui primeiro, vou olhar ali primeiro. Tem que ser tipo, como que chama quando começou a ser industrializado? Tá, vocês têm que ter o jeito de vocês. Qual que é a diferença entre, calma, vamos discutir isso no final? Qual é a diferença? Tem que entender qual que é a diferença entre as formas de realizar. Só a mudança de etapa, um eu faz antes do que a outra. Tá. Porque na vida, geralmente, a gente identifica, pelo menos que eu vi lá no BCC. Estamos falando de estereia aberta. É que porque essa chefe, ela é onco, e aí geralmente quando, não, não sei, eu vi lá no BCC que identifica o ureter antes de começar a fazer a... Eu acho que é o correto. Não, ela rebaixa a bexiga antes. Ela rebaixa antes de ligar as coisas. E a gente, ontem aconteceu da gente não rebaixar a bexiga antes, tipo assim, né? Não, gente, fez. Não, lembra que ela falou, melhor não rebaixar a bexiga. A gente rebaixa a bexiga antes de pensar o colo. Mas ontem a Dani falou pra gente que não era pra fazer isso, lembra? Não. Por que que quem faz onco, a primeira coisa que pensa é em olhar o ureter? Distorção, né? Distorção anatômica. Quem faz onco não faz uma esterectomia. Faz uma esterectomia radical, ampliada. Então, vai chegar mais lateral na parede. Ou seja, vai chegar mais perto do ureter. É isso que vocês têm que começar a pensar. Aqui a gente está discutindo esterectomia sim, por causa benigna. Não, então eu não preciso saber, precisa. Você vai olhar sempre, você vai ter que achar o ureter? Não, quando que você vai achar? Por exemplo, depois eu mostro para vocês, um mioma cervical. O ureter não passa ali no paramétrio? O mioma cervical vai distorcer toda a anatomia. Aí você vai precisar checar o ureter antes de cortar tudo lá embaixo. Ok, vamos fingir que nós estamos numa paciente que tem útero pequeno, está fazendo uma esterectomia porque sangra, a gente não sabe por quê, mas não tem distorção anatômica. Não vou precisar alargar essa esterectomia, tá tudo no seu lugar, ok. Não vamos precisar começar, por exemplo, olhando o ureter. Tem que saber? Tem que, porque pode ser que chegue um dia que você vai precisar identificar o ureter. E você está mexendo na pelve. Você não arranca só o útero para mexer no útero, você mexe na pelve, tem coisas em volta. Vamos ler isso daqui, ó. Os únicos termos adequados para modificar a palavra esterectomia são total ou subtotal. Tirei tudo, tirei só um pedaço. Ou vaginal e abdominal, que é a minha via. Termos que são confusos ou impróprios incluem panesterectomia. Vocês já ouviram isso? Eu trabalho num hospital em Jundiaí que a mulher sempre indica panesterectomia. Que porra é essa? Esterectomia já não é tirar o útero inteiro? Mas ela, quando fala panesterectomia, ela tá fazendo salpingé e ofuré. Como é que eu vou saber? Não tá escrito. Esterectomia completa. Não existe esse termo, ou incompleta. Esterectomia supravaginal. Esterectomia supracervical. Esses termos eram usados. O termo esterectomia é um substantivo, não pode ser convertido em verbo. Mas tudo bem, coloquialmente a gente escreve. A paciente é esterectomizada. A remoção dos anexos deve ser especificadas. Deve ser especificada. Ou se tem oforé ou não, se tem salpingé ou não, e se é uni ou se é bilateral. Indicação apropriada. Não vou ler indicação. Peraí. Peraí que agora a gente vai chegar na técnica. A técnica da estereia total e abdominal. Gente, toda vez, quando você tá num livro que é um resumo, vai estar escrito o quê? Passos da estereia. Pá. Todo livro-texto começa aqui, ó. A técnica de esterectomia para uma doença benigna, supondo que já está tudo certo, a indicação está apropriada. A paciente foi preparada para algumas cirurgias, por exemplo, a gente faz um preparo intestinal.
Aqui não precisa, mas se ela foi preparada direitinho, tá de jejum, sei lá o quê, do ponto de vista puramente técnico, o objetivo dessa cirurgia é, primeiro, tirar o útero, esterectomia. Segundo, evitar que sangre. Então, todos os passos que você vai fazendo, você tem que ir pensando nisso. Evitar contaminação bacteriana. Trabalho num outro hospital que em janeiro, em uma semana, 2 e 3, teve 3 casos de paciente retornando com infecção pós-op. 3 casos. O problema deve estar dentro do centro cirúrgico. Não deve ser ela que não está se limpando direito. Então, a gente tem que começar a olhar. Evitar a lesão desnecessária. E isso daqui é um troço que eu acho filosófico. Em 1940, 50, o pessoal lá em Clermont-Ferrand, na França, eles estavam começando a laparoscopia. Já existia, mas era muito mais diagnóstico, você entrava para olhar. Aí eles começaram a fazer, eles fizeram o primeiro gesto cirúrgico, gesto operatório que deu certo, que foi uma gestação ectópica. E o cara que desenvolve isso, que chama, foi o Magnese e o Bruhat, eles falavam assim, a gente chegou no conceito do que chama biocirurgia, que é uma cirurgia que respeita o tecido, que é uma cirurgia delicada. Então, a evolução da cirurgia aberta para a cirurgia por vídeo foi uma coisa que respeitou isso, que eles já falavam na cirurgia aberta, que é evitar lesão desnecessária. Então, a gente faz um buraquinho em vez de um cortão. Pega uma pinça que tem 1 centímetro para ir dissecandinho, pouquinho a pouquinho, em vez de pegar uma tesoura, enfiar e fazer assim. Certo? Então, toda vez que você está operando, você não quer ser grosso. Eu não vou. Ó, eu sempre falo, que aqui tá todo mundo, tudo bem. Cirurgia, só para não ficar gravado. Você tem que ser delicado, velho. Você não pode ser grosso, você tá lidando com tecido. Outra coisa, você chega lá e você põe quanto no gerador de energia? 40. 40, 40. Você põe a coagulação em quê? Fulguração, dissecate. Blend 2. Blend 2 não é coágulo, é corte. O que é o corte, Blend 2? Ele tá. Acho que é mais ou menos puro, puro. Uhum. Corte puro, você só tá cortando, tá passando energia. E o blend 2, você tá cortando um pouco e coagulando um pouco. Aham, o que que significa isso na energia? Quando você faz, vamos fazer uma aula de energia depois. Você já não fez? Eu não sei. Não, isso é não pode. Porque principalmente vai ficar em vias vaginais, às vezes não pode estar. E a gente já pegou, a gente já teve várias necroses. Então, quando você põe o blend 2, você está misturando a corrente elétrica que corta e a corrente elétrica que coagula. Quando você vai ver o corte do tecido, em volta de onde você cortou, se você começa a usar a corrente de coagulação, tá tudo queimado. Aí, na cúpula vaginal, que você precisa que só aquilo ali feche, tá tudo queimado. Aí ela tem uma deiscência e faz uma ventração. Cai no intestino. Isso, por quê? Ah, a paciente não usou estrogênio antes da cirurgia. Culpa de quem? Do médico. Porque o médico tem que explicar e tem que falar que ela tem que usar. Senão não vai cicatrizar, não chega sangue ali. Paciente velha que não tem, como chama? Não tem trofismo. Enfim, esqueci o raciocínio, mas vocês entenderam. Aí você vai lá e necrosa, como é que vai fechar o negócio da necrosado? Culpa de quem? Do médico que não sabe usar a sua própria energia. Qual é. Deixa eu ver quem. Qual o celular que você tem? Qual? 15 Pro. 15 Pro. Por que você comprou o 15 Pro? Das câmeras. Hum. Qual é o gerador que você usa para fazer a sua cirurgia? Você sabe o que é um gerador? É o treco onde você liga a tua caneta de energia. Você não sabe? Você não sabe nem por que você usa o Blend 2, nem o que isso significa. Não cabe. Aí se dá a deiscência, aí a tia vai lá e te processa, você vai perder, galera. Que foi você que usou lá o Blend 2. Se alguém for te questionar, você usou o quê? No teu bisturi, você vai falar, ó, usei corte puro. Porque eu não gosto que dê deiscência, eu prefiro evitar esse tipo de complicação. Você não sabe falar isso, você não vai nem saber que você pode falar isso para se proteger. As outras coisas que a gente escreve é que, não houve. Assim, assim, a gente não usou energia na hora da descrição, mas a gente não descreveu Entendi. se usou blend ou o que fez. Em que momento, por exemplo, que você pode machucar a borda da mucosa que você vai fechar lá em cima no ápice? É quando você está cortando o parametro? Em que tempo cirúrgico? Tá, desculpa. É que ela falou da vaginal, eu tô pensando na vaginal. Então vamos voltar para aberta. Na aberta, em que momento que você pode machucar essa bordinha? Você tá usando superior.
Uhum. Mas eu também. E aí o que que as pessoas falam? Põe no blend 2, por quê? Porque daí já vai coagulando junto. Todo mundo usa blend 2. Pergunta pra todo mundo que usa o blend 2 se sabe o que que é isso e por que que usa. O pessoal do usa outro corte puro. pra Corte fazer puro. pra Corte isso, puro, tudo bem. baixo, umas coisas assim. Eu não sei se na Por quê? Porque se você ficar usando coágulo, numa ninfo que é bem superficial, que é a pele, você vai ver Vai o depois troço. E o que que acontece? Quando você junta as duas bordas, elas fecham. Quando você usa o coágulo, todo esse pedacinho aqui morre. Então fica aquela cicatriz que fica meio babentinha assim do lado. Não fica coaptada, ela vai dando aquela. Fica meio babentinha e ela, na verdade, ela fecha por segunda intenção. Sim. E aí fica mais cicatriz. E a energia? Tipo, Aí, na hora de fazer o que a paciente vê, você usa o corte puro. Na hora de fazer o resto da cirurgia, foda-se machucar o tecido que tá em volta. Pera, mas quando você vai cortar lá embaixo, como chama? No paramétrio, quem que passa ali perto do paramétrio? Eu perguntei pra todo mundo na prova. Quem que passa embaixo do paramétrio? Ureter. Aí você usa blend 2 do ladinho do ureter. Aí a uterina tá sangrando. Você vai lá e em cima da uterina, do lado do ureter. Oi? a Nath fala comigo até. ou tesoura. Né? O melhor é você não precisar usar energia. E os Mas não é para evitar energia. A gente até pode usar até 40, tem que tomar cuidado, porque cada vez que você aumenta, vai ter que ser uma aula inteira de energia, mas cada vez que você aumenta o 40, você tem que pensar se você está aumentando a voltagem ou a corrente elétrica ou não sei o quê. E normalmente, quando você aumenta de 30 para 40, você está dobrando ou quadruplicando o que está acontecendo, a quantidade de energia que está passando. Então, é mais risco de ter lesão. Você tem meio De glicina. Monopolar, pior ainda. Eu fazia aqui, que teve um dia na esteira que veio um outro cara, um outro chefe, né, que fez. E aí ele tinha acabado de terminar a voz, aí a enfermeira falou assim, doutor, quem foi no 70? Eu não lembro agora. Que geralmente eles usam ele. Não, é muito, abaixa isso. É porque quem já tem mais experiência vai mais rápido, já bota no 70. Não é? Tá errado. Porque a chance de complicação é muito maior. E uma complicação pra gente é uma em todas as cirurgias que a gente faz. No SUS, você nem vai ver a paciente depois, ela vai voltar no ambulatório com outra. É por isso que tá errado não ter um ambulatório e um centro cirúrgico de residente, porque você não vê a bosta que você fez. mas a gente vê as nossas. Ah, vocês entenderam o rolê, vocês não vêm toda hora, vocês rodam uma vez por mês, tem um monte de coisa, ainda que às vezes tem gente que liga para avisar e não sei o quê, mas fica ou não fica chato? Tipo, olha, tua paciente teve uma complicação, não sei o que, você não liga de boa para falar. Tem gente que não fala. Mas é bom falar. E no plantão, quando você dá plantão, hein? Quando você tá no plantão, fez cagada, não é você que vai pegar de volta. Então, tá, enfim, a gente faz uma aula de energia depois. Restabelecer a anatomia normal, o máximo possível, conservar e melhorar a função útil e evitar disfunção pós-operatória e detectar, possivelmente corrigir outras doenças ou anormalidades. Toda vez que você for entrar numa cirurgia, quem falou para a paciente que vai operar tem que chegar para ela e falar: nós vamos fazer isso, beleza? Beleza. Se eu entrar e achar que teu ovário tá esquisito, eu vou mexer nele. Não tá programado, mas pode acontecer. Se eu entrar e começar a sangrar muito, talvez eu tenha que cortar alguma outra coisa fora. Tem que avisar tudo antes de entrar na cirurgia. Tudo. Técnica de esterectomia abdominal. Várias técnicas cuidadosamente consideradas de esterectomia abdominal permitem alcançar os objetivos. A técnica de Mayo Clinic descrita por Lee é um exemplo notável, mas tem algumas diferenças importantes em relação ao que eles descrevem neste livro, que é a técnica de Richardson. Sabe o afastador? Richardson. É. E que foi descrita em 1929. Olha como é poético. E que daí, a quem este livro foi originalmente dedicado pelo Richard T. Linde, que é o nome do cara. Então, T. Linde descreve a técnica de Richardson. Que técnica de esterectomia você faz? Richardson. Certo? Tem que saber. Ele é o nome do ponto? Eu achava que era T, tipo T, só não T. Não, é Né? assim. Entendi. Eu Tem o nome eu consertei todas as vezes na descrição cirúrgica que estava no nosso modelo do Drive, porque estava tudo escrito T. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantas de vocês já leram esterectomia, técnica de esterectomia, em algum livro-texto?
Antes de entrar na cirurgia, eu li muito. Eu comecei a ler livro. Tá, você tem, mas você leu? Ah, entendeu? Gente, quinta passada, eu fui operar num outro lugar lá, e a residente chegou, era o último dia de estágio, eu fiquei com dó dela, eu não ia deixar ela operar, mas deixei, mas não devia ter deixado. Uma R2 chegou para fazer uma HV, CPA e CPP. No dia anterior, só para vocês entenderem, quando o professor pergunta, não é porque ele é chato, é porque ele precisa forçar vocês a pensar. Porque se alguém não força, vocês vão sair da residência sem saber pensar sozinhos. Por quê? Porque a gente, quando está se formando, é meio burrinho. Eu fui por muito tempo. E quando a gente se forma, depois que a gente se ferra, algumas vezes que a gente vai começar a pensar direito. Então, quando a gente pergunta para encher o saco, não é só para encher o saco. Aí a menina vem e me manda os casos no dia anterior. HV, CPA, CPP com POP-Q com um belo de um prolapso anterior e apical. Aí eu falei, HV, CPA, CPP, beleza. Tá faltando aqui como que a gente vai corrigir o ápice. HV? O que significa HV? Estereia vaginal, tá escrito que vai corrigir o ápice? O que tá escrito? Que vai tirar o útero. Eu falei, filha, se dá recidiva e ela resolve te processar, ela ganha. Porque aqui tá escrito que você sabia que ela tinha prolapso apical, porque tá escrito POP-Q. E na técnica que você sugere, não está escrito correção de prolapso apical. A gente pegou uma tia aqui que voltou, acho que foi uns 3 a 6 meses, não lembro, depois de uma técnica de correção apical. E qual era a descrição que ela trouxe, a descrição cirúrgica? HV, CPA e CPP. Eu não sei se corrigiram. Aí tem um fio azul saindo pela cúpula vaginal, estava do lado direito da paciente. O que é isso? Provavelmente fizeram uma fixação sacroespinhal. Só que as complicações de uma fixação sacroespinhal são diferentes das complicações, por exemplo, de uma col. E se eu não sei qual foi a técnica usada, eu também não sei se eu vou programar, por exemplo, fazer uma nova fixação sacroespinhal, porque vai estar tudo fibrosado. Mas eu não sei o que foi usado. Essa eu pensei que foi uma fixação, porque eu estava vendo um fio sair dali. Às vezes a gente usa fio inabsorvível, eu não gosto. Mas a maioria das pessoas usa fio inabsorvível. Então, galera, vai fazer uma técnica, tem que saber o que está descrevendo e tem que descrever tudo o que fez. Ai, puta, tive um pouco de dificuldade aqui do lado direito. Coloca, dificuldade na dissecção do etéreo, porque se acontecer alguma merda, quando você entrar de novo na cirurgia, você vai ler a descrição do cara que fez antes, que estava no plantão, e vai falar, puta, aqui ele teve dificuldade, aqui eu tenho que olhar direito. A gente tem que se ajudar. É chato burocracia. Tem estudo que fala que é a coisa que mais causa problema, problemas psicológicos e tal, causa estresse para médico. Anyways, tá. Uma técnica expressando insatisfação com as técnicas em voga naquela época e justificando a publicação da descrição da sua nova técnica desenvolvida de forma tão metódica e meticulosa durante muitos anos, Dr. Richardson afirmou. Exagero dos adjetivos, coisa que a gente não faz, teoricamente, Isso. teóricos, né? Exatamente, mas é para fazer, velho. É para fazer isso, porque daí você entende o contexto. A grande maioria das esterectomias totais pode ser realizada de forma confortável e satisfatória por um vário número de métodos estabelecidos, mas hoje estamos menos interessados na grande porcentagem de sucesso que pode ser legitimamente creditada aos resultados finais de um procedimento cirúrgico do que no menor número de dificuldades técnicas, complicações e fracassos que afloram persistentemente para macular nossos registros. Essas deficiências em número não desprezíveis serão encontradas em todos os estudos. Bom, aqui eu não lembro se ele mostra. Hemorragia frequente causa problemas e ocasionalmente perturba, até mesmo o ponto de colocar em risco um ou ambos os ureteres. Ó, ele já se ferrou usando outras técnicas. Tem um cara que eu vi uma vez fazer um burst. Sabe o que é burst? A gente abre o espaço de Retzius, que está entre o pubis e a bexiga, joga a bexiga para baixo. No pubis, aqui, vindo para a lateral, tem um negócio chamado ligamento de Cooper. É um ligamento bem grosso. E a gente pega nesse ligamento, pega aqui embaixo do lado da bexiga e puxa a bexiga aqui para cima. Isso faz com que a uretra, que está hipermóvel, fique presinha, fica estável. E aí você não solta mais xixi. É uma técnica de correção de incontinência urinária de esforço, sem tela, que é o Bursch. Aí um cara fazendo uma robótica. O cara fala pra caralho, vendendo um puta curso lá. Daí ele vai lá e começa a tentar dar o ponto no periósteo, atrás da sínfise pública. Fiquei olhando aquilo, eu falei, isso daí não é Bursch, velho. Bursch liga no ligamento de Cooper. E ele tá tentando suturar no periósteo. Mandei uma mensagem delicadamente, né? Olha,
A técnica que eu conheço é assim, assim, assado. Você pode me explicar a técnica que você está fazendo? Ah, a ideia é só não deixar a vagina tão angulada para a lateral. Hã? Tem nada angulando. Tem nada angulando. Aí você vai ver a técnica original que se usava para fazer uma cirurgia de incontinência urinária era uma técnica que chamava Marshall Marquette Crunch. Você já deve ter ouvido falar, não? A gente pegava essa parte aqui da bexiga, que é próxima do colo vesical, que é a região que fica instável, e a gente dá um ponto atrás do pubis. Só que o Burch fez várias vezes, e ele descreve, quando ele vai descrever a técnica de Burch, que ele começou a tentar dar ponto no periósteo e tinha várias vezes que ele não conseguia, porque você não tem tecido suficiente, e o negócio ficava soltando. Então, ele transformou a técnica, ele mudou da Marshall Marquette Crunch e ele começou a fazer o Burch. Por quê? Porque ele precisa grudar, suturar num ligamento que dá para confiar. E todos os outros alunos que estavam ali assistindo, eles não tinham a formação que eu tenho. Eu tenho formação em urogineco e vídeo. E eu sei o que é um robô. E aí eu vejo esse cara que é foda pra caramba, contando pra todo mundo que é assim que faz burst. Esses caras vão pegar pra fazer um burst, eles vão fazer tudo errado. Vai estar descrito o que na técnica deles? Burst. Aí vem um estudo multicêntrico randomizado e fala o quê? Que burst não funciona. Quem falou que o cara fez burst? Então, quando você lê isso daqui, olha, tinha dificuldade para isso. O Burst já passou por isso. O Burst já falou que não é assim que faz. E o cara vai lá e faz e ensina todo mundo. Por isso que vocês têm que ler livro-texto. Cadê? Aí tinha dificuldade de uretere, como... Tá. Olha outra coisa que acontece aqui, vamos ver. Enfatizar o valor da atenção obsessiva aos detalhes em todos os casos, a dissecção anatômica cuidadosa planejada, a técnica, tem tudo ser planejado. Toda vez que a gente vai entrar, toda vez que vocês forem entrar numa cirurgia, faz um toque. Faz um toque, sente o fundo do saco posterior, lateral e anterior. Ah, esteré por mioma. Vocês chegam assim ou não chega na hora de fazer? Esteré por mioma. Aí no máximo vai lá, tem um mioma aqui, como chama? Posterior. Cara, faz o toque. Vocês fazem? Especular e toque. Não, no centro cirúrgico. Faz no centro cirúrgico com a paciente anestesiada. Vai sondar? Sonda, faz o toque. Ou faz o toque, depois sonda. Para vocês sentirem com a paciente anestesiada, com a pelve toda relaxada, puta, tô sentindo que foi assim, que eu falei para vocês que depois eu vou mostrar um mioma gigantesco no colo da paciente. A gente foi entrar, eu toquei, eu chamei a R2, que era dela, cirurgia, eu falei, você palpa isso aqui, vê se tá ocupado. Puta, a lateral direita tá super ocupada. Eu falei, você vai ter dificuldade desse lado. Quase pegamos o ureter. A gente não sabe como que ligou a uterina, de repente tiramos o útero, cadê a uterina daquele lado? Não sei. Tá tudo distorcido. Em algum momento nas pegas que a gente foi fazendo, no meio daquele mioma, só que você tá prestando atenção, tá prestando atenção. Você já foi preparado para aquilo. É diferente de você entrar na barriga, que de repente já sangrou um pouco, você perde a visão porque tá tudo vermelho, não sei o quê, entendeu? Você se prepara antes. Em todos os momentos possíveis, você se prepara. Dissecção melhor, resultado baixo taxa de mortalidade, blá, blá. Tá. Aí, essencial, como que é o posicionamento da paciente? Com as pernas fletidas, aproximadamente 15 a 20 graus sobre o abdômen. Vocês estão vendo aqui? É. Isso daqui é uma das técnicas iniciais. É muito legal fazer. Chama posição de semi-Fowler. E ainda se arruma assim, ó. Já achei, cadê? Como assim? Não veio só no GCC, já tá paciente deitadinho. Ué, DDH. e que coloca em trem Só que- E às vezes dá mais não, porque às vezes alguém entende mesmo. Exatamente. É uma estratégia operar assim. Ela é meio chata porque dá uma dificultada para quem está em cima, porque aqui, ó, nessa região, tipo, a paciente está aqui, então aqui fica a perneira. Sem a perneira, o médico consegue vir até aqui embaixo. Com a perneira, ele fica um pouquinho mais para cima, então às vezes enche o saco. Mas uma pessoa aqui embaixo consegue, por exemplo, fazer um toque vaginal durante o procedimento. Vocês já viram vídeo, estreia por vídeo? No final a gente põe aquele treco na vagina para poder cortar em cima. Pô, imagina você ter um dedo ali para te ajudar a ter uma noção de onde que tá o limite. A gente não tem, né? Por quê? Porque é burro, porque pode. Além que pode colocar uma esponja, mas isso é na abdominal? Ou você coloca- Pode fazer aonde você quiser botar uma esponja. Pode fazer aonde você quiser.
Só vai te ajudar. Tem alguma coisa ruim que vai fazer? Não. Não. Tá, então as pernas semifletidas, a menor tensão na coluna lombar da paciente, que é ao deitar plana sobre a mesa de cirurgia por 2 ou 3 horas. Então, isso também ajuda a paciente em relação. Ajuda em relação à dor. Às vezes a gente opera paciente mais velha, paciente que tem problema na coluna, tudo mais. Bom, né? Vocês estão vendo o nível do detalhe? Bom, ele tá narrando, né? Nessa posição, em estribos, o introito vaginal está disponível para instrumentação se houver necessidade durante a cirurgia. Cara, isso é interessante. Uma pinça para esponja vazia, pinça para esponja, colocada através do introito até o topo da vagina, pode ajudar na identificação dos seus limites anatômicos. Por que que a gente faz isso numa esterectomia? Por vídeo não faz aqui. Quando há endometriose no fundo de saco, um instrumento pode empurrar o fórnice vaginal posterior e elevar o fundo de saco para o campo cirúrgico a fim de remover mais facilmente a endometriose. Bom, é outra coisa. Caso não esteja, através do fórnice posterior, a incisão para drenagem pode ser feita. Copaxinão. Vamos pular. 3. Então, a gente já posicionou, viu que pode usar alguma coisa para ajudar a delimitar os limites. A disponibilidade do meato uretral no campo cirúrgico permite a introdução de instrumentos na bexiga para determinar seus limites anatômicos. Oi? Uma sonda ou você pode colocar uma vela de Egger fininha para ver alguma coisa. Caso seja necessário, cistoscopia intraoperatória já está disponível, não sei o quê. Gente, olha, aí eu fui fazer uma cirurgia outro dia, fizemos uma call. Aí faltou 2 gases. Aí a gente fez escopia, gás estava na barriga. E eu dei uma porrada de ponto lá embaixo. Fiz uma call cheia de um monte de coisa, sei lá o quê. Aí a gente soltou uma call, porque não ejaculava o ureter. Aí a gente fez outra uma call. Aí fechou a cúpula. Abriu a cúpula, não sei o quê. Daí tava cheio de ponto. Eu falei, gente, não tô conseguindo abrir por baixo. Não vou ficar caçando como chama? Uma gaze aqui por baixo, reabrir tudo que eu acabei de fazer. Não, vamos entrar por vídeo, a gente entra, olha e já vê o ponto de uma call se pegou alguma coisa. E aí, o que que aconteceu? A enfermeira estava na sala, isso é outra coisa. Quem é responsável pela cirurgia é o cirurgião. A enfermeira estava na sala, então já vamos colocar ela na posição, não sei o que ela botou ela na posição com a perna fechada. Só que eu precisava tocar a vagina. Aí vai, sobe todo mundo. As mãos estavam assim, vamos botar a mãozinha para baixo? Eu falei, não, a gente só vai olhar o negócio. Me fudi, porque depois eu precisei dar um outro ponto na cúpula, eu não consegui, porque eu tava dando ponto assim. Eu não tenho ergonomia para conseguir dar um ponto na cúpula. Daí eu tive que voltar para a via vaginal, eu não sei o quê, vai, volta, vai, volta. Então, quando está escrito lá no começo, cara, deixa acessível o introito vaginal, deixa. Como que se faz vídeo? Com a mão para baixo. Vai fazer vídeo? Enfia a porra da mão para baixo. Que tem um motivo para isso acontecer, tá? Eu me ferrei nessa cirurgia. E aí, quem que estava lá controlando a cirurgia era eu, sozinha, não tinha ninguém, não tinha ninguém mais velho do que eu naquele hospital. E eu caí nessa de, não, tá bom, já vamos fazer assim, porque vai ser rapidinho, você sabe que vai ser rapidinho, tá? Bom. Tava lá em cima, entramos com a câmera, tava lá em cima. Só que daí eu quis olhar os ureteres, porque não tava ejaculando, a gente teve que soltar uma call e não sei o quê. E daí eu falei, puta, tem um buraco aqui na vagina, não queria entrar por baixo de novo, porque a gente já tava em cima, daí não rolou. Mas achamos. E ficou tudo bem no fim, a paciente ficou ótima, graças a Deus. Caso o cirurgião possa contar com um segundo assistente para a cirurgia, este deve ficar entre as pernas. E dessa posição vantajosa, pode ver melhor o campo cirúrgico, é animal olhar de baixo, e proporcionar melhor assistência. Às vezes tem coisa que é muito mais fácil a gente auxiliar por baixo, tá? Teve uma vez com a Tati que a gente ia fazer um cisto vaginal e uma LAP na mesma paciente, aí uma pessoa ficou, não é, porque ela era enfermeira, e aí eu fiz os dois ao mesmo tempo. Eu mesmo. Após a paciente ser posicionada e o exame ser concluído sob anestesia, é dada atenção especial à limpeza. Aqui, betadina. Eu sou meio É. Embora seja impossível esterilizar todas as pregas da vagina, é importante tomar essa área cirurgicamente limpa antes do procedimento. Gente, a gente vê como várias vezes as pessoas entram e já limpa de qualquer jeito e saem. Na vaginal, por exemplo, o bumbum da paciente, ele fica aqui. Aí você vem e limpa aqui, limpa para cá, e esse cantinho aqui embaixo a gente não limpa, só que aí a gente põe o campo cirúrgico aqui
mas essa frestinha tá exposta. E vira e mexe, você encosta o instrumento, você encosta a luva, o fio que você tá usando para sutura, ele, sabe quando ele gruda aqui na paciente, ele encosta ali embaixo. Ah, e vai lá e limpa até aqui no pubis. E o campo tá aqui no pubis, ô Cacilda. Aqui em cima, que você deixa só isso aberto. Você não limpa mais pra perna, você não limpa aqui pro lado. Por que que lá embaixo você não vai limpar até o umbigo? Tem que limpar até aqui em cima. E a quantidade de gente que vem e põe o campo aqui, depois pega ele daqui de cima que não tá limpo e puxa aqui pra baixo. É muito óbvio. E a galera não pensa. É que talvez pra mim seja óbvio que eu sou toque, mas, sabe? Tem que pensar direito nas coisas. A espessura do campo, para facilitar o procedimento cirúrgico evitalizando estruturas vitais, é obrigatória exposição adequada. Então, você não corta aquilo que você não vê. O que você faz com o que você não vê? Puta, eu preciso cortar aqui porque é nessa região que tá o negócio. Então, você disseca. Joga as coisas. Dissecar não é cortar, é empurrar. Disseca tudo que tá em volta até que sobra só aquilo que você tem que cortar. Que é o que a gente faz com a uterina. Vocês não limpam a uterina para sobrar só ela? Para cortar só ela? A incisão na Maillard, não vamos discutir incisão hoje. Trendelenburg a gente pode fazer um pouco para deixar o intestino para baixo, me enche o saco, o intestino. Ah, se vocês puderem, orienta a paciente de vocês, tipo, 5 dias pelo menos, uma semana, 5 dias antes da cirurgia, fazer uma alimentação, sabe, low food map, tirar essas coisas que incham muito, então, muito carbo, tal, cebola, feijão, e botar e comer bastante alface, folha, porque a gente não faz preparo intestinal. E nem é legal fazer. Só que às vezes ela entra tendo comido bem nos outros dias, e aí entra com aquele intestino que a alça está distendida, atrapalha você a fazer negócio, daí demora mais a cirurgia, você fica cutucando aqui, daí ela fica com mais 2 para o pós-operatório, fica tudo empurrando. Qualquer momento em que você faz um preparo intestinal, o que você está fazendo? Você está dando um monte de substância que não vai deixar ela absorver os nutrientes certinho e vai tirar tudo de repente. Então, você tem um ambiente dentro do intestino que não é o normal. Isso por si só já pode fazer a paciente ter um pouco mais de distensão das alças. E ela, não estando no ambiente normal, ela não funciona normalmente. É como se ela estivesse no status pró-inflamatório. Sabe quando que a gente faz isso? Quando a gente termina uma cirurgia e fica atacando o soro. Em cima do peritônio tem proteoglicano, tem um monte de coisa que é feita para ficar ali. Protege. Aí você ficou lá cutucando o negócio o tempo inteiro e além de cutucar, você tira todo o mecanismo de defesa do peritônio. É mais dor pós-operatória. Aí vai fazer um pouco mais de líquido. Não é... Se tiver muito Se sangue. precisar. Na vídeo, por exemplo, normalmente, no máximo a gente usa um pouco o aspirador. Eu olho a menina assim, ó. Eu falei, não sei se ela tá só se organizando ou se ela tá tirando uma foto no Instagram. O que que é? Mas aí é porque tem muito sangue, você precisa tirar o sangue para ver. O ideal, se vocês conseguirem, é aspirar. Aspirou, achou de onde está vindo o sangramento só aspirando, beleza. Às vezes você precisa jogar um pouco de soro. O ideal é não jogar. Especialmente porque quando a gente joga soro, o sangue, ele deixa tudo vermelho, você perde a visão. O soro sozinho, especialmente se você já abriu o peritônio, ele abriu um pouquinho o peritônio, todo o tecido areolar que tem ali, que é fáscia, ele vai ficar inchado. Você joga o soro e aí ele vai encher de água tudo. Então você perde o plano de dissecção exato. É muito mais fácil de enxergar que você perdeu o plano quando você está na vídeo, porque você está vendo numa visão macroscópica, mas você perde o plano. Sabe, uma vez eu vi, doutora, que diminui as aderências, é verdade isso? Não. O quê? Você depois. Não, lavar com soro não. Lavar a cavidade com soro. O que diminui a aderência é você não deixar sangue. Mas para não deixar sangue, você precisa lavar? Dá para você aspirar. Secar com. Ah, não. Comprovado, né? Passa uma compressinha, uma gaze. Tá. Após a incisão, a parte superior do abdômen é explorada. Nananã. Vocês fazem isso quando vocês entram? Entrou na barriga, o que vocês fazem? Inventário de cavidade. Isso, inventário da cavidade. Isso. Na vídeo a gente vê tudo, né?
Mas mesmo na aberta, você abre, você vem pra cá, olha, você não vai correr a alça que nem a gente faz em onco, por exemplo. Mas você olha, vê se tem algumas lesão, põe a mão lá dentro, palpa aqui, palpa a parede e tal. Então, vocês fazem. A gente achou uma vez na parede. Abdominal. É negócio. A gente não sabia o que era. Tirou? A gente fez com. Não, peraí. O que ficou lá? Porra. Não, o que você tá falando? Na parede abdominal tinha um trenzinho assim. A que a gente esqueceu. No final das contas. Mas é que teve uma que eu fiz com a Ilana. Foi isso mesmo que esqueceu esse negócio. Não, mas teve uma que a gente fez com a Ilana que a gente correu alça, porque a paciente era uma paciente super emagrecida, tinha uns marcadores alterados. E aí a gente achou um brocotoma, assim, tipo aqui, ó. E aí a gente chamou geral, a gente biopsiou, era um linfoma, né? Era um linfoma. Ah lá. Então, imagina, achou por oportunidade. Tem que fazer isso, tem que olhar tudo. Esse daí a gente esqueceu. Falei, não tiramos. Depois, a gente vai precisar ver qual que é a incisão que vai usar. Alguém anota ou me manda no grupo lá para a gente depois fazer uma aula de energia e uma aula de incisão, para vocês saberem quando escolher cada incisão. Maillard é legal, Kirchner é legal. Cesárea agora já. Bom, aí a gente vai pegar um clamp, um cocker, blá blá blá. Então estamos começando. O clamp reto e curto é comumente usado do princípio ao fim da esterectomia. O clamp blá, blá, projetado para a esterectomia é bastante satisfatório. Os clamps de Rini é o tortinho. Igual o porta-agulha de Rini da vaginal, que ele é meio tortinho. A operação geralmente começa com os ligamentos redondos. Começou bem? Olha, não, esse livro não é meu. Mesmo em pacientes com patologia muito extensa e anatomia distorcida, os ligamentos redondos podem ser identificados lateralmente. Acompanhar os ligamentos redondos medialmente sempre levará ao corpo do útero. Lógico, né? Porque eles começam aqui no corno, então você vai para Um dos ligamentos redondos é apreendido com um clamp próximo ao útero, ao corno uterino, que é de onde ele sai, seccionado com tesoura ou com elétrico, que você quiser, ligado a uma curta distância lateral, fio de sutura, blá blá. Assim, o folheto anterior do ligamento largo é aberto. Opa! Então não é só cortar o redondo. Eu corto o redondo. E o que que tem? Vocês sabem o que que é meso? A gente falou isso em alguma aula. Sabe o que que é meso? Talvez não O que é mesocólon? É um folheto. Então, eu tenho cólon transverso, vem o peritônio aqui atrás, passa por cima, e vem outro folheto aqui. Então, aqui embaixo do cólon, eu tenho o mesocólon, que é onde eu tenho um duplo folheto. O que que passa aqui no meio? Vasos e nervos. Beleza. Então, eu tenho o meu redondinho aqui, o folheto posterior dele e o folheto anterior. Certo? Cortei ele, o que que aconteceu? Eu tô vendo aqui o folheto anterior e aqui o folheto posterior. Aí eu vou ligar, né? Vou continuar cortando o peritônio de um dos redondos até o outro. Vocês não fazem isso? Levanta o peritônio aqui em cima da bexiga e fica uma tendinha. Vocês vão soltando e ligando de um lado até o outro. O que que aconteceu? Você cortou todo o folheto anterior na frente do útero que você identificou a partir dessa primeira abertura que você fez do ligamento redondo. E aí, se você tirou esse folheto, você consegue empurrar ele para baixo e empurrando ele para baixo, mas sempre próximo do útero, quem que vai jogar para baixo? A gente faz isso aí pela frente diferente. Ela liga o redondo, de ligar o redondo, ela já desce todas as folhetas da frente de primeiro. Entendeu? Entendi. E tem gente que primeiro liga tudo e depois vai descer. Toda vez que você rebaixa a bexiga, você vai rebaixar o ureter, porque o ureter, ele tá vindo, eu sou útero, ele tá vindo aqui do ladinho, e ele vai entrar aqui na bexiga. Então, você vai soltando a bexiga aqui para baixo, o ureter que tá aqui, ele vai fazendo isso, vai caindo junto. Melhor ter ela depois, porque é menos tecido, né? Você acabou limpando e Assim, já vê o retorno. Você tem menos especificação. Se você sabe onde ele tá. É que aí ela abre o retroperitônio, sabe? Nessa Ah, que você falou, ela sei. faz um cortezinho e aí a gente disseca abrindo. Tá, mas se você faz a tendinha de seca para abrir o retroperitônio, você está dissecando aonde? Porque se você está dissecando para abrir aqui no meio, você não está no retroperitônio. Quer dizer, você está no retroperitônio, mas você está na região do ligamento largo. Quando a gente fala retroperitônio, a gente normalmente tem na cabeça da parede para trás.
É o retroperitônio aqui, porque ele está atrás do peritônio, mas normalmente quando você fala retroperitônio, você está pensando aqui atrás. Clamp de Oster, a operação geralmente começa com os ligamentos, já foi. Assim, o folheto anterior é aberto, o folheto anterior do ligamento largo é incisado até o ponto de reflexão do peritônio vesical sobre o útero. Então, no Telinde, é assim que está descrito, certo? Então, aqui, ó, ele puxou o útero, a gente tem o ovário. O ovário é posterior, né? Então, aqui é o posterior da paciente e para cá a gente tem o anterior. E ele tá falando de ligar o redondo. Tá aqui o redondo, beleza. Aí ele já tá virando. Aqui ele já tá tirando o peritônio de um lado até o outro. Nisso daqui você já tem um primeiro rebaixamento da bexiga. Sob o ligamento útero-ovariano. O útero ovariano tá aqui, né? Ovário, útero. Então, esse é o ligamento útero-ovariano. O folheto posterior do ligamento largo é empurrado para frente pelos dedos do cirurgião. Rigorosamente avascular. Essa região é avascular, é incisada com a tesoura, fazendo uma janela no ligamento largo. Peraí, vamos só terminar. Para que as tubas e os ovários sejam conservados, a tuba e o ligamento útero-ovariano, a tuba e o ligamento útero-ovariano, que é esse aqui, ó, útero-ovárico. A tuba e o ligamento útero-ovariano são triplamente clampeados. Isso daqui eu nunca vi. Os clampes devem ser colocados mais próximo, triplamente. Nem eu. No mesosalpinge e mesovário. Lembra que eu falei? Então, você tem esse meso aqui embaixo do ligamento redondo. Aí aqui atrás eu tenho a tuba. Então, eu tenho mesosalpinge. Peraí, e um pouquinho mais para posterior, a gente não. Tem o meso-ovário. Então, você liga tudo isso, é isso que ele está falando. A gente não costuma conservar a tuba, porque a gente já descobriu que não tem motivo. O clamp mais próximo do útero era para controlar a hemorragia de retorno. Ah, é verdade. Algumas pessoas põem 2 clamps. Nossa, eu fazia isso na minha residência. Eu não, né? O cara que me mandava fazer. Na parte da frente, você colocar dois. É, Fiquei ligada 2 vezes. não. Você só coloca 2 clamps, só para controlar melhor o sangramento de refluxo. Porque quando você clampeia no útero, é a parede toda do útero aqui. Tem muito vasinho chegando. É mais para controle mesmo. Portanto, a incisão com bisturi é feita entre ele e o clamp intermediário, assim os vasos são duplamente clampeados quando eles se estendem da artéria uterina, tubo ovárico. Peraí. Não, ele coloca 3. Ele foi mais um na parede. Não, tipo isso. Tá legal. Então, Sim, isso. Vai mais um. Não, não tem nada. É o fundíbulo, né? Não, mas tá certo. Aí Você põe no 2 e ele foi Ó. mais um. Sim, mas aí ele foi mais o duplo clampeamento desses vasos é a rotina habitual, sendo uma excelente precaução porque evita o deslizamento e a retração dos vasos seccionados com formação de hematoma no ligamento largo. Vocês já tiveram isso? Você vai cortando quando você vê tá tudo cheio de sangue embaixo, assim. Além disso, a ligadura deve ter a natureza de um nó em massa e o esmagamento dos tecidos por meio do clamp mais lateral proporciona um sulco para amarrar a ligadura. Então, você tem um espaço para conseguir ligar. Não, no segundo e terceiro. Fica 2 na parte do útero porque ele acha que tem muito vaso no útero e vai refluir muito sangue. Nossa, e reflui mesmo, né? E bota aí que a gente depois clampeia A gente bota sim, uma é, poliéster lá. exato, faz sentido. Se a tuba e o ovário forem removidos, com o útero, a porção do ligamento infundíbulo pélvico no ligamento largo será clampeada com 3 clamps, de novo, 3 clamps. O cirurgião deve localizar o ureter antes de colocar os clamps no ligamento infundíbulo pélvico. Aqui é o primeiro momento, certo? Então, quando a gente está ligando o infundíbulo pélvico, se for ligar infundíbulo pélvico, aqui. Isso aí, né? Que nem sempre a gente vai falar. Isso que eu não sabia. Depois eu errei também, sabe? Errei. A gente teve uma vez uma por Porque a gente a Marta pegou Ó. o parâmetro e a gente não liga o parâmetro. Eu errei tudo. Não, vocês ligam para A metro. gente ligou uma vez. Senão não tem como tirar o útero. Ó, peraí.
Então, a gente tá aqui, ó. Não mexe no paramétrio. Não mexe, não vai parar. A artéria uterina tá onde? De liga a uterina e não liga o paramétrio. Não ligo para A gente liga a uterina e depois a gente vai como se fosse descascando, sabe? Assim, até chegar no colo. Sim, mas a artéria uterina, ela chega por onde? Pelo paramétrio. Pelo paramétrio. Provavelmente vocês ligam a uterina aqui e descem o paramétrio. A uterina tá aqui, perto do ureter. Uhum. Continua tendo risco. Menor do que se você vai lá embaixo, mas ela tá vindo pelo paramétrio. Eu adorava, eu me sentia outra tia. Não é pra fazer isso, gente. É uma mão só. Vai. Olha só essa imagem. A gente está do lado esquerdo da paciente olhando de cima para baixo. Então, a gente tem anterior indo lá para o anel inguinal, o ligamento redondo, que é o que ele está ligando aqui. Aí a gente tem aqui a tuba, vídeo, e aqui o ovário. Tuba e ovário estão recebendo, especialmente o ovário, na verdade, recebendo vasos aqui de cima do ligamento infundíbulo pélvico. E o ureter está passando logo aqui, do ladinho. Aqui é o redondo. Então, é essa tenda que você acaba abaixando um pouquinho também, não é? Só que aqui na frente. É. Aqui também acaba vindo um pouquinho para o lado. Mas aqui em cima não vai ser tão importante. Mas a hora que você descer um pouco mais para frente aqui, é o que vai ser importante. O ureter deve ser visualizado, blá, blá, blá. O ligamento é seccionado e o clamp... Para. A reflexão do peritônio vesical na linha média sobre o útero agora é liberada, estendendo-se a incisão na folha anterior do ligamento largo medialmente através do istmo uterino. Então, agora sim você conseguiu soltar todo o ligamento anterior, o folheto anterior do ligamento largo, e agora, se você quiser, você consegue baixar ainda mais essa bexiga. É tecnicamente mais fácil incisar e soltar o peritônio vesical da porção inferior do útero, continuando medialmente a dissecção do folheto anterior. Tá. Utilizar uma gaze, blá, 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 depende também do quanto que tem de vaso ali. Eu gosto muito, mas eu gosto muito de ir tudo ou no dedo, sem gaze, porque a gaze machuca e às vezes a gente tem uns vasinhos mais superficiais que sangram. Ou o que eu gosto muito é, pega uma pinça aqui, outra pinça aqui, você levanta, faz uma tenda e faz uma tração, faz uma tensão no tecido. Aí você vem com a tesourinha encostando aqui no útero e vai só fazendo assim, abrindo. Isso é bom, principalmente para quando a gente tem aderência por causa de cesárea anterior. Aí, geralmente, no meio chega um lugar que você fala, puta, não sei se eu tô entrando, não sei se eu não tô. O que que você faz? Você vem aqui pelo lado, solta, e você vai acabar indo por baixo da aderência. E aí você vem para aqui e solta por baixo da aderência. Então, você levanta a bexiga aqui por baixo, e aí você consegue cortar isso daqui facinho, que tá no meio. Então, lembra que eu falei? Você não pode cortar o que você não vê. Se for cortar a aderência direto, você vai pegar essa bexiga. Então, você vem por onde está saudável, que não tem aderência, fibrose, solta tudo, e aí você vai cortando. Putz, mas não consegui soltar até lá embaixo. Então, corta lateralzinho, entra, solta mais, corta mais um pouco. Entra embaixo, corta, solta mais, corta mais um pouco. Tudo você disseca para poder cortar. Folheto posterior do ligamento largo é incisado de cada lado, paralelo à face lateral do útero, até o ponto de origem dos ligamentos útero-sacros. Então, a hora que você soltou os anexos, aí você vem para o folheto na região mais posterior e vai soltando até a região onde se inserem os ligamentos uterosacros. A incisão do peritônio, ligamento largo, anterior e posterior, permitirá que os vasos uterinos sejam expostos e esqueletonizados, não conhecia isso, eu achava que era esqueletizado, antes de serem clampeados. Então, esse é o momento. Soltou os anexos, vai lá atrás, solta o ligamento largo posterior, então não tem mais ligamento nenhum em cima das suas uterinas. Tem o paramétrio todo chegando aqui, aí a sua uterina, na hora que ela chega, ela vai subir. Ah, eu corto só aqui em cima. Beleza, você corta só aqui em cima, só que daí você tem que descer um pouco. Senão você não tem como entrar. Senão você vai deixar muita parede uterina lá. Aí se a tia tem um mioma, daqui a pouco ela tem outro mioma, só que ela está esterectomizada. Você tem que tirar o útero. Próximo. É, aqui. Nossa. E olha, as pessoas muitas vezes colocam assim, né? A gente faz assim na. As pinças. Na tendência, só dá né? Só que se ela tá se beijando, a parte que você segura da pinça, ela tá assim. E você tem que entrar aqui no meio. Aí quando você faz assim,
Então, só que para você entrar aqui no meio, você tem o resto do cabo da pinça. Então, você vai abrir. Você vai abrir, você tá pegando isso daqui e fazendo assim, ó. Machucando a parede da uterina. Se ordenha, às vezes nessa ordenhação, às vezes pode rasgar, né? É, tudo. Vai poder rasgar se ficar cutucando lá. Não é um lugar para ficar cutucando. Mas tem E eu prefiro fazer assim. a uterina, Não, não tem que ordenhar. só confia. Esse negócio de ordenhar pode ser que O pessoal fala que pra criança, pra quando você cortar, não vi sangue. Quanto de sangue sai quando você não ordena? Em algum lugar ele vai sair. Antes de clampear e seccionar os vasos uterinos, E dando tirar o sangue, você só vai cortar, vai ser um pouquinho de sangue. Tipo assim, né? é muito Não pouco, é, gente. tipo, É. teoricamente você campeou, não é pra ficar sangrando. Era isso. Não, é porque quando você faz assim, fica um tiquinho de sangue no meio, né? Não, mas sim. Mas é muito pouco, vai. Antes de clampear e seccionar os vasos uterinos, é sempre aconselhável palpar a porção inferior dos ureteres. Aconselhável, não está falando que é obrigatório. À medida que seguem sob a artéria uterina lateral, sob a artéria uterina lateral ao orifício cervical interno, lógico, né? Anteriormente, a base do ligamento largo, blá blá blá. Com ampla mobilização e deslocamento da base vesical do colo, né, da cérvice, e com tração superior, tá puxando para cima. Isso é uma das diferenças entre R1, R2 e R3. E chefe, está lá operando com R1, tá uma merda. Daí vem o R3, ele só faz assim, ó. Aí você vê tudo. Tipo, um micro movimento. Por que que tem aquele cara que chega e faz um micro movimento e de repente você vê tudo? Porque ele faz um micro movimento com a direção da força pro lado certo. Então, às vezes você pega o útero e fica puxando para trás, puxando para cranial. Não, você tem que pegar ele e puxar para anterior, para fora da cavidade. Teve uma vez que tá escrevendo que eu arranquei sem querer. Tava vendo, operando com ela. Arrancou o útero? É que eu fiquei segurando o útero e elas estavam, tipo, tirando. E aí você pode que eu fiz uma força, arrancou tudo, bro. Tava que me mataram. Pra mim, o melhor que foi. Ela fez uma arranquectomia. Pra ela, o melhor que foi o dia que eu quebrei a lâmina do final. Tá Era fazendo? muito grande pra entortar a ponta da lâmina. Ah. Aí, na hora que eu fazia assim, pra entortar a ponta do bisturi, ela quebrou na minha ponta. Tem que tomar muito cuidado. Tem bastante gente que vocês vão ver que pegam a seringa entorta, conseguir entrar na vagina, sabe com a pontinha da seringa, a agulha, entorta, ou pega o cabo do bisturi entorta. Foi feito para isso? Então Foi não por faz. isso. Se não foi feito para isso, não faz. Mas tem hora que a gente tem que fazer. Eu entendi, mas não vai fazer na sua vida, não precisa, tá? Tem muita gente que faz essa de entortar um pouquinho o cabo do bisturi. Tudo bem, mas não foi feito para isso. Com ampla mobilização e deslocamento da base do cérvice e tração superior do útero, os ureteres geralmente estão a 1,5 a 2 centímetros laterais e inferiores do ponto de clampeamento. Tá, e esse clampeamento é um negócio que é para ser feito com bastante cuidado, porque se ficar sangrando, você vem com aquele negócio para queimar, aí você faz uma necrose de tudo que está em volta, ou você dá um outro ponto, pega o ureter lá embaixo, porque não está vendo direito. Isso daqui é uma das partes que você tem, é um risco de sangramento grande, porque a uterina não sangra pouco. E é um risco de sangramento em cima de uma estrutura que você não quer lesionar, que é o ureter. Então, você sabe que ali tem muito risco. O que que você faz ali? Você faz com muito mais cuidado. É um dos momentos da cirurgia que você precisa ter atenção. Então, a gente está no segundo momento, onde a gente pode lesionar o ureter. Os vasos uterinos são completamente esqueletonizados e expostos e depois são triplamente clampeados, bilateralmente com clamps de diógenes, tanto faz. É desejável fazer os clamps deslizarem pela borda lateral do cérvice e é importante lembrar 3 regras de clampeamento. Inicialmente é colocado o clamp inferior. Esse clamp é colocado ao nível do orifício cervical interno. Então você já tem que ter conseguido descer bastante para já estar ali no orifício cervical interno, que ele está ainda um pouquinho no tórax uterino ali, próximo do tórax. E depois é colocado em ângulo reto com o segmento uterino inferior. Em ângulo reto. Então, o segmento uterino inferior e o ângulo é reto, certo? 90 graus. Por isso que a gente usa pinça curvinha. É uma das diferenças também do clampeamento da uterina numa esterectomia
via abdominal e numa esterectomia via vaginal. Na via abdominal, a uterina chega aqui, na hora que ela sobe, aquela toda tortuosa, é aqui que eu vou pegar. Na vaginal, muitas vezes eu tô pegando ela aqui, ó, no paramétrio, tá? O clamp superior tem por objetivo evitar hemorragia retrógrada, os vasos são seccionados sobre o bisturi, separa os vasos uterais. Os vasos são seccionados com o bisturi entre os clampios superior e médio e separados do útero, estendendo-se a incisão em torno da ponta do clamp intermediário. Isso separa os vasos uterinos e permite ligadura direta dos pedículos vasculares. Gente, essa medida também proporciona acesso à porção superior do ligamento cardinal, que é o McEnroe, ou o paramétrio. Cadê? Deve-se ter cuidado para evitar a incisão do tecido além da extremidade do clamp inferior, porque fazê-lo poderia permitir hemorragia dos vasos colaterais, incluídos no clamp. Então, a gente tem que pensar que quando está nessa região, a gente não tem só a uterina no meio do clamp, tem vários vasinhos pequenos ali ao redor, tá? Os vasos uterinos, quando o primeiro fio é amarrado, o clamp é removido. Se a pegada do tecido for grande, pode-se afrouxar o clamp, blá, blá, blá. Após a ligadura dos vasos uterinos, está falando sobre a incisão é feita de forma que uma franja de tecido permaneça distal ao clamp. A incisão é feita de forma que uma franja de tecido permaneça distal ao clamp. O que ele está falando? Para a gente deixar um pouquinho de tecido para você ter essa mobilidade e conseguir fazer isso. É o que a gente faz, geralmente liga, deixa. Isso. E aí, o útero é puxado para frente, para anterior e para cima, e para cranial. Lembrando que, gente, não use esses termos, tá? Para frente e para cima, é para anterior e cranial. Porque às vezes depende da posição do paciente, o que é para frente e para cima muda. A fim de expor e distender os ligamentos útero-sacros que estão aqui atrás, posteriores. As incisões no peritônio posterior, saiu todo mundo. As incisões no peritônio posterior dos ligamentos largos são feitas transversalmente, através da reflexão uterina no fundo do saco, retalho peritoneal incisado, fixação, cada ligamento uterosacro é clampeado. Ó, aqui está descrito para clampear o ligamento uterosacro. Hoje em dia, a gente não tem costume de fazer isso. Só vaginal. Só na vaginal. Dissecção é romba, blá, blá, blá. Então, ligamos as uterinas aqui. E aí, ó, ele tá ligando o ligamento uterosacro aqui. Mas olha aqui, ele faz aquela dissecção. Lembra? Palpa aí, vê se a gente já chegou na vagina. É isso daqui que a gente tá fazendo. Ai. Secção da base vesical. Aí daí ele vai falar da intrafacial e extrafacial. Vamos falar disso depois. A gente já comentou isso, ó. Vem soltando a bexiga até palpar a vagina aqui. A gente tem vários vasinhos nessa região. A hora que você conseguir fazer isso, você já consegue. Hoje em dia, não tem muito motivo para manter o colo do útero. Mas às vezes por dificuldade da própria cirurgia, Aí sim, às vezes você acaba deixando. Fica subtotal. tudo total. Peraí. Onde foi? E aí a gente termina. Ah, deixa eu ler isso daqui, peraí. A técnica original de Richardson usava drenagem vaginal de rotina, eles deixavam dreno, considerado uma importante contribuição para esse procedimento. Embora os cirurgiões anteriormente realizassem fechamento cerrado da abóbada vaginal, na maioria dos casos, a técnica da cúpula aberta, também recomendada por Gray e outros recentemente, se recuperou a popularidade. Então, ele justifica aqui, ó, quando a cúpula vaginal é deixada aberta, não é deixada aberta, tá, gente? É só que ela não é feita a sutura contínua. Eu tenho alguns colegas que eles fecham a mucosa contínua e depois por cima eles fecham, Nossa, desculpa, a face ao redor. meu faz tudo Faz de uma duas vez. camadas. A gente faz tudo de uma vez, né? Eu particularmente pego face e mucosa
mucosa e face. Só que você tem que pegar a face, porque se você não reconstruir esse anel pericervical, vai ficar um buraco. Vai ficar mucosa e em cima buraco. Tem que ficar mucosa. Não, eu faço separado. Eu faço 3 pontos em X. Mas eu pego já a face e a mucosa. Eu não pego a mucosa separada da face. Você tem que fechar o anel pericervical, senão vai ficar um buraco. E aí a paciente vai fazer uma prolapso de cúpula pós-esterectomia. Tem 3 pontos em X ou... Depende, tem umas pacientes que você corta, fica uma vagina mais largona, transversal, aí você faz 4. Depende também. Eu costumo fazer um ponto que tem entre meio e 1 centímetro, um ponto em X, entre meio e 1 centímetro entre cada um desses pontos do X. Então, normalmente 3 pontos é mais do que suficiente. Tem gente que dá os pontinhos muito juntinho um do outro, aí você precisa dar mais pontos. Mas seria bom dar X, né? Quando a Porque o pontinho sabe um lado todo, né? Isso é uma das coisas. Quando a cúpula vaginal é deixada aberta, ela reduz a incidência de celulite. Isso? Peraí. Reduz a incidência, de celulite. Celulite é inflamação, só que ele tá falando, tá? Abscesso e hematoma de cúpula. Cúpula aberta permanece pérvia por tempo suficiente para servir como via de escoamento. Então, eles pararam de usar dreno, inclusive hoje, meio que proscrito o dreno. Depende só se você realmente precisa de alguma coisa, senão não se usa. Após os clamps do ângulo vaginal terem sido substituídos por sutura de transfixação, a margem livre da vagina, que está ali no meio, é encurtada com uma sutura de fechamento contínuo com fio absorvível. Aí tanto faz, gente, que é o que eu falei. Tem gente que faz sutura contínua, tem gente que faz separada, e eu sou muito mais a favor da separada. Sempre. E em X, né? Que você falou. Aí é porque eu gosto mesmo, mas tanto faz. Mas existe bem hemostática. Eu acho. Na Master, vocês vão usar mais, né? Mas aí é porque a masto, Só que a parte eles de cima. eles mexem na axila e é um tecido muito gorduroso. Além de ter, quando mexe na axila, tá mexendo em quê? Tá mexendo em linfonodo. Então aí pode ficar linfa e aí você tem que esperar drenar. Mas a outra coisa é que a mastro, na verdade, mexe na pele, né? É gordura isso daqui. A gordura, quando você fica queimando, ela vira líquido, vai fazer seroma. Ali você sabe que vai acumular. Então você deixa um dreno para tirar. Ah, o abdômen não. Após os... A cúpula vaginal não deve ser fechada por sutura, embora geralmente não cause danos. Simplesmente necessária é uma boa razão para deixar a cúpula aberta para drenagem. Deus, né? Eu não estou entendendo isso, porque ele fala, ó, uma janela encurtada com uma sutura de fechamento contínuo. Não sei do que ele está falando. 1975, tratamento tá, a cúpula vaginal foi deixada aberta para todas elas, não houve abscesso na cúpula, após o pretório foi grande quantidade de líquido. Bom, aí. Tá, que horas são? 4 e pouco. Então tá. Então vamos lá. Passos da esterectomia. Entrei. Não vou tirar, não vou tirar ovário, vou tirar tuba, salpingectomia bilateral e esterectomia. Descreve em 2 segundos. Liga o redondo e liga o ligamento do ovário. É assim que se faz esterectomia? Liga o redondo e aí? E aí você falou que é para preservar o ovário. Tá, e aí? Aí você vai... Você vai ligar quem? o ligamento ovárico. Útero ovárico. Útero ovárico, é. Uhum. Tá, mas e aí? Continua a cirurgia. Que tá mais aí, daí fecha, daí rebaixa a parte anterior do útero ali, folheto anterior. Eu vou deixar para tudo isso. Você não vai rebaixar o peritônio vesical. Você abre o peritônio, o folheto anterior do ligamento largo e rebaixa a bexiga. Bexiga. E É. aí, baixou a bexiga, você vai esterilizar a uterina. Puta, eu tô gravando no Zoom até agora, só minha cara. Também. Tá, boa. Assim, Então se volta. discutiu, né? A pessoa não pega o livro e lê junto aí. Legal. Então vai. E aí? E aí você esqueletiza a uterina
Aí, Calma, você ligou o útero ovárico e a tuba? aí faz a salpingé. Tá, faz a salpingé. Como se faz a salpingé? Então, você identifica a tuba, levanta, pega o mesosalpinge, clampeia e corta até chegar na base. Beleza. E aí você tá com o folheto posterior solto, que você consegue descer o folheto posterior. Então você liga o redondo, rebaixa a bexiga, o tanto que você consegue. Vem aqui para trás, liga o útero ovárico, o ovário ficou. Lembrando que aqui no meio você tem aqueles vasos laterais, são aqueles vasos grandes, que é chato, que de vez em quando sangra, não sei o quê. Então, tudo que você for abrir, você abre e olha por transparência, vê onde que não tem vaso. Lembrando que quando você puxa, se tiver, você puxar muito, você colaba a veia, e aí você acha que não tem vaso ali, tem. Então, puxou, aqui tá transparente, solta um pouquinho a atenção, e aí puxa de novo só pra você ter certeza que não tem um vasinho colabado. Aí você vem na tuba, que tá mais posterior, né? Redondo, como é que chama aqui? Tuba, não cabeçuda, redondo, tuba e o ligamento útero-ovárico aqui atrás. Aí ligou a tuba aqui pelo mesosalpinge e vem pelo folheto posterior. Aí você abre o folheto posterior até onde está o ligamento uterosacro. Rebaixa todo esse tecido de fáscia, esqueletizando a uterina. Liga a uterina. Rebaixa a uterina. E aí você vai escolher o que você vai fazer. Se você vai rebaixar tudo ainda mais, ou se vai entrar numa técnica intrafacial, que é você não mexe na fáscia dessa paciente, e você vai fazendo o que a galera fala de descascar. A gente vai fazer uma aula sobre isso. Vai, né, Luca? Vai, ó. Então entramos na cavidade. Aqui atrás a gente tem o ligamento uterosacro e o ureter que tá vindo por aqui. Ó. Entramos. Aqui eu tô mostrando por vídeo. A técnica é a mesma. É uma técnica por via abdominal. Universal. Aqui ele só tá fechando a tuba. Peraí, aqui é outro motivo que ele tá fazendo isso. Acho que é esse foi o Ah, É, nessa que eu falei agora. Aí você liga o pedículo anexial. Calma, você tá falando de fazer o quê? claro. É. A outra é infundível. Ó, então vamos lá. Que a gente chama de pedículo. Ó, pedi... Não sei o que é pedículo ovariano. Tá. Pedículo anexial, aonde tá vindo a artéria de Sampson, passa embaixo do ligamento redondo. Não é do ligamento redondo. É do redondo. De baixo? Hã? Eu achei que fosse dentro. Não, não é dentro Não. do ligamento trabalho. Não. É, você tem o ligamento redondo aqui, a artéria de Sampson tá aqui embaixo. Vem o folheto posterior, anterior, aqui tá o ligamento e aqui tá a artéria. Ó, aqui a gente tem o ligamento uterovário. Tá. E aqui a gente tem o ligamento infundíbulo pélvico. E aqui que não tá dando pra ver que tá mais caidinho, a gente tem a tuba. Peraí, deixa eu ver se vai dar pra ver melhor depois. Aqui. Ó, aqui tá vendo o ovário? Sim. Se a gente tracionar o ovário, aqui vai estar o ligamento uterovário. Aqui, vindo pra cá, tá a tuba, que eu acho que ela tem salpingectomia. E aqui tá o redondo. Ligamos o redondo, a gente vai abrir esse espaço. Tá vendo essas bolhas que a gente enche o saco na vídeo? Isso acontece na aberta. Se você pegar o peritônio e tracionar, você vai ver essas fibrinhas todas, tá? A gente fala que é quando a gente está no plano certo, né? Perfeito. O que que é esse lugar? É um lugar onde a gente tem dois tecidos embriologicamente de origens diferentes. Então, não é o mesmo tecido. Eles são dois que encostaram. Então, quando você abre aqui, ele vai soltando sozinho. Dando que baixar a espuminha. Ah lá. E aí, ó, abriu um redondo, abre o outro e abre aqui. Na vídeo, a gente aproveita para já abrir esse buraco no meio do folheto largo posterior, tá? Ó, o ureter aqui embaixo. Vamos fazer salpingectomia? Então, a gente vem. Oi, cadê? Peraí. Aqui. Então, aqui tá a tuba. Aqui embaixo. Pra cá? O que que é isso aqui? Isso não é ovário, não. Tá pra baixo. O ovário. E a gente vem aqui no ligamento infundíbulo pélvico e vai ligar o ligamento infundíbulo pélvico. Por quê? Porque daí já vai tirar tudo. Tuba e ovário. Pronto, tirou. Ó o que ele descreveu lá. Agora a gente vem pro folheto posterior. Aonde?
perto da onde está entrando quem? O ligamento útero-sacro. Vai soltar essa região aqui do ligamento útero-sacro para quê? Para tirar todo esse tecido areolar, esse tecido que é fáscia. É muito animal. Para tirar todo esse tecido que está aqui em volta. Ó, ó. Quando a gente faz isso daqui de tracionar o tecido, pega uma pinça de um lado e outra do outro, na aberta, você puxa, você vê a bolhazinha, a espuminha. Parte mais satisfatória. E olha lá. É a parte mais gostosa. E aqui, ó, o que tá marcado de vermelho é uma das colaterais de anastomoses ali dessas artérias. Essa não é a uterina. A uterina é essa daqui toda tortuosa. Então, viu que tem uns trecos em cima? Limpa e deixa só a uterina, porque olha como essa uterina é grossa. A gente tem que tentar isolar a uterina para cortar a uterina. E se você descer mais um pouco, olha aqui, ureter. Por isso que quando você está na aberta, você tem que pegar o útero e puxar ele para anterior, tirar ele do abdômen. Aqui na vídeo, a gente tem o manipulador uterino que está empurrando o útero todo para cranial e anterior. Então, eu já estou empurrando ele para cima. Na aberta, sou eu que tenho que puxar daqui de cima para conseguir. Esse ventilador eu só via conseguindo no internato para eles fazerem. Aqui, ó. Pega, não. Ó, tem vários formatos. Olha aqui. Esse daqui é o manipulador que chama Clermont-Ferrand. Esse treco aqui, a gente vai enfiar dentro do colo do útero e vai rosquear. Então ele fica bem presinho. Não vai arrancar fora. Essa unha, isso daqui, vai ficar para fora. Quando for a hora de cortar essa região, a gente enfia esse treco branco aqui, ó. A gente enfia ele para dentro e aí ele vai delimitar o espaço entre a vagina e o colo do útero. E aqui eu empurro ele para cima. É aqui que eu tô afastando o ureter. Olha só como ele funciona. Peraí. Vai, meu filho. Então, no momento certo, só primeiro eu entro com aquela pontinha fervorosa. E aí depois, que teoricamente não é agora, ó. Aí a gente põe aqui o gel, ó. Olha, e introduz esse negócio aqui. Daí a gente vai ver ele lá dentro. Ó. Uau! Sabe como surgiu a laparoscopia ginecológica? Sabe o Palmer? Ponto de Palmer? Puta merda, velho. Palmer, é assim. Como que você entra na barriga quando você faz uma vídeo? Ou você enfia aqui no umbigo, ou você põe a verres aqui em cima, que chama ponto de Palmer. Aí ele enche, e aí você entra no umbigo, ou enche aqui por cima, ou entra aqui por cima, tanto faz. Mas esse é o ponto de Palmer. Esse cara que é o Palmer, ele era filho de um filósofo, e a mãe dele era alguma coisa desse tipo, assim, filósofa também, historiadora, coisa assim. Aí, se eu não me engano, eles moravam na Alemanha e eles achavam que era um lugar em que as pessoas, tipo, todo mundo tinha que casar, eles não achavam que tinha que casar, não sei o quê. Então, eles começaram a achar que não era um lugar legal e fugiram de lá para a Inglaterra. E aí, o Palmer nasce de uma família, de um pai e de uma mãe que são questionadores, né? E aí, ele faz biologia. E aí, depois de biologia, ele resolveu fazer medicina. E ele estudava o fígado, por algum motivo ele começou a estudar o muco cervical e aí ele começou a fazer infertilidade. E começou, ó, ele foi um dos caras que começou na vídeo, só que você entrava na barriga e você via o quê? Olha aqui, você vê o quê? Você vê o quê quando você entra nessa barriga? Nada. Ele falava, meu Deus, mas a tuba e o ovário estão lá atrás. Eu preciso enxergar atrás. A cirurgia ginecológica não conseguia acontecer, porque eu entrava na barriga e não tinha acesso ao espaço reto-uterino. Aí ele falou, peraí, tem uma haste que eu uso para fazer esterossalpingografia. Nessa haste, eu enfio ela dentro do útero e empurro o líquido do contraste para dentro do útero. Deixa eu pegar essa haste. Aí ele entra numa barriga com a haste lá por baixo e faz isso aqui, ó. O útero levantou, a cirurgia ginecológica começou a acontecer via laparoscópio. Porque o cara pensou em pegar uma haste e puxar o útero para cima. Não é animal isso? Animal. O que passa é que elas tinham tempo para olhar o que elas estavam fazendo. Elas não tinham rede social, tudo isso. Então vai. Aí a gente acha aqui a nossa uterina, acha o ureter aqui embaixo.
E aí, se você está conseguindo tracionar, você tem espaço suficiente. Olha ele medindo a distância. Se você vier aqui embaixo, você está perto do ureter. Mas se você tracionar, ó, você tem 4, 5 centímetros de distância do ureter. Não é só um ou dois. Se você ficar só com um ou dois, é. Aí cortou. Olha o que que ele vai fazer com a uterina. Peraí. Deixa eu ver se é aqui. Tem que ser aqui, ó. Ele pega, vocês estão vendo a uterina tá aqui, né? E vem pra cá e vai lá pra baixo. Aqui o que ele tá pegando é só fáscia. Não. Ele pega a fáscia, peraí, não liga, ó. Pega a fáscia, corta a fáscia, o que acontece com a uterina? Ela vai caindo. Olha essa imagem, ó. Cortou a fáscia, a uterina caiu. Entendeu? É isso que vocês têm que fazer. A gente só usa o bipolar. Bipolar é uma energia. Quando você pega o vaso e faz isso, Ele encosta uma parede na outra. E pelo aumento da temperatura, a substância que fica com tudo meio esquentadinho é uma substância gelatinosa que gruda. Por isso que quando você usa um bipolar, você tem que usar e fazer força. Não é só para segurar ele abertinho, porque senão não vai grudar. Aí daqui a pouco começa a sangrar. Que aqui não tem ponto. Que clamp? Tipo assim, sabe, quando eles fazem na vídeo pra eles testar as coisas, eles usam Por que você vai gastar material se não precisa? Você vai gastar tempo cirúrgico, você vai gastar clamp, vai deixar um treco que é inabsorvível. Poderia, mas não precisa, porque isso daqui é suficiente. O bipolar é suficiente. Fala. Qualquer etapa que você quiser cortar. Pera, fala. Pinça que é usada quando a paciente tem um cílios postiço, alguma coisa também assim. É o bipolar. Porque vocês têm. É isso. Certo, eu fiz uma cesárea que precisou usar aquela. Tem que apertar cílios muito. postiços. Sim, é que quem tava fazendo era a chefe. E daí ela também não tava, ela não tinha muita experiência com essa pinça. E daí ela não a gente não tava conseguindo fazer coagular, não tava dando certo. Ah, tem que ver se tá apertando e tem que ver se a bipolar era com a ponta muito fininha, que às vezes é. Tem que Não ver gosto se tá. muito. Tem que tirar isso. Uma cara. É, porque ela tinha Ela um cilhão, assim, não tava. Não, mas ele sempre não que tinha isso. é um spoiler. Como é que é um negócio? O quê? Às vezes é aquele o gerador que não é compatível, entendeu? Ah, precisa ver. Eu não sei, não tava dando certo. Mas entendeu? Você pede esse jeito, não tem problema. Mas aí é diferente a caneta do bipolar? Para cirurgia aberta, o monopolar é uma caneta única. O bipolar é uma caneta que, na verdade, é uma pinça. Ela é uma pinça. Então, se você pegar num tecido e usar ela aberta, ela vai queimar tudo entre uma ponta e outra. Então, você pega o vaso, põe aqui no meio e encosta um no outro. Não, não importa. Pedal amarelo e azul. Você não vai usar os dois. O bipolar é uma coisa só. Porque a diferença é... Não, você até pode usar. Só que a energia de corte, ela é uma energia que ela é muito mais fina. Pera, como é que eu vou falar isso? Ela é uma energia... A onda da energia, ela é muito mais rápida. Então, ela passa e acabou. A onda do coágulo é como se ela fosse uma onda mais demorada. Então, ela vai começar a esquentar tudo que está ali em volta. Então, você pode usar no corte no coágulo, mas o que vai conseguir coagular, fazer uma energia que é suficiente para coagular, vai ser o coágulo e não o corte. E como você tem uma pinça e não um treco para cortar, então o que vai ser efetivo, você vai usar aquilo, vai ser para coagular e não para cortar. Tá, vocês entenderam o que acontece aqui? Que a gente não pode ficar segurando na uterina. Então, se você precisa descer mais a uterina, você vem na fáscia, no tecidozinho que está logo antes da uterina, ali, ó, e corta a fáscia, mas não a uterina. Faz isso de um lado, faz isso do outro, ó, cortando a fáscia, a uterina vai cair um pouco. E aí bota o gel só para tampar, para não sair o gás. E aí, isso daqui é uma esterectomia total, que não é intrafacial. Na verdade, ó, quanto mais próximo aqui do colo você tiver, mais próximo essa esterectomia vai ser da intrafacial. O que significa intrafacial? Significa que você não cutuca toda essa face aqui em volta. O quê? Isso aqui?
20, 30 minutos. 20 se você for muito bom. 30, 40 se é bom. 1 hora você precisa treinar. A gente, 3 horas. Mas é porque as nossas. Uma vez eu nunca me expliquei a reação da Marta quando a gente falou que demorava 2 horas. Ela, Vai fazer o quê? Não tem como esquecer. Anyway, vocês veem como aqui, ó. É porque depois que a gente passa por essa fase, a gente não lembra mais como é que era. Olha aqui atrás como o tecido é um pouco mais grosso, onde chega, ó, o ligamento pterosacro, ainda que ele tá um pouquinho caído para cá, mas você tem que pegar, você tem que juntar isso de novo. E aí, sentindo colo, tô mais fascinada, não sei o quê. Eu só corto de novo. deixa eu ver se tá aqui. O manipulador não está aberta. Pode. Mas o manipulador ele é duro. Então você corta no manipulador. Ele é um copo assim, tem um negócio no meio Ó, gente. pra encaixar no colo. E aí a gente vai fechar a cúpula vaginal. Ó, para fechar a cúpula, olha o que que ele tá pegando. Aqui é mucosa e tudo isso daqui é. Aí ele dá ponto. Tudo isso daqui é fácil. Então, ó. Peraí, ó. Isso é mucosa. Calma aí, segura, que eu quero ouvir. Mas, ó. Mucosa, não. E aí ele vai pegar, depois de pegar a mucosa, ele, ó, tá vendo? Reconstruiu o anel pericervical. É isso que vocês não podem deixar de fazer. Então, beleza. Fala. Primeiro dia do residente, dá ponto na cúpula. Puta que pariu, eu prefiro a morte. Por quê? Você já viu um residente começando, tipo, as primeiras vezes da vida dele fechando uma cúpula por vídeo? Ah, não, gente. Eu não acredito uma vez. Perigoso para paciente, vamos combinar. Tava com o chefe, tava aprendendo, entendeu? Mas ele já tinha treinado fora, né? Vamos lá. Isso daqui é o que vocês têm que ter na cabeça. Tá, não vai estar no vídeo, ó, presta atenção. Pensando que a gente está olhando como se fosse uma laparoscopia, você entrou aqui, a primeira coisa que você vai ver, ovário e infundíbulo pélvico. É isso que vocês têm que ter na cabeça, é um mapa do que está acontecendo na sua frente. Primeira coisa que eu tenho, ovário, tuba, redondo. Aqui embaixo, na parede posterior, ureter. Lá embaixo, paramétrio. Você sabe aonde que o ureter está ligado em qualquer lugar, ureter. O útero. Porque é por vídeo. Porque você está olhando por vídeo. Mas vídeo é de. Nunca percebi se tá entrando de cima. Ah, tá. Fica aqui, né? É. Mas assim. Só que o que acontece? Depois você vira o útero para cima, você pega o manipulador e joga para cima. Questão de perspectiva, tá aqui no certo. Né? Se você for pra cá, ele vai pra lá. É. Tipo, no vídeo. Porque é uma haste reta, né? É a primeira vez, dá uma confusão. Dá uma confusão. Então vai. Então, quando a gente começa uma esterectomia simples, com salpingofora bilateral, eu entrei, a primeira coisa que eu vou fazer, ligar o infundíbulo pélvico. O que que tem no infundíbulo pélvico? Que vaso? Porra, infundíbulo pélvico. Não. Vaso útero-ovárico. O vaso que tá entrando no ovário aqui por cima tá vindo do útero. Tá lá embaixo. Tô fingindo que eu tô por vídeo. Faço muito comigo. Esquece. Não pode ver. Falei nada. Mas por que ele liga infundíbulo pélvico primeiro? Não, gente. A gente liga primeiro redondo. Que susto! Mas é que você tá falando por vídeo, né? Whatever. A gente liga o redondo primeiro. Mas aí você colocou no 3 de novo, liga infundível. Eu não sei porque eu fiz isso. Não tem problema. Vamos fazer etapas normais. Redondo aqui. Ligamos o redondo. Então a gente já solta. O útero tá ligado como? Na pelve. Se a gente tá olhando de cima, a gente tá olhando o que que liga ele. Primeiro, o redondo que tá ligando na parede pélvica lateral anterior. Depois, não, estamos aqui em cima ainda. A gente tem o pedículo anexial, que tá ligando o útero ao ovário e o útero à tuba. E aí, a tuba e o ovário estão ligados na parede por causa do infundíbulo pélvico. Então, se eu soltar o infundíbulo pélvico ali, eu já consigo soltar os anexos. Então tá, então, soltei o redondo,
Depois, se eu for fazer uma salpingofora bilateral, eu venho aqui e ligo o infundíbulo. O que que tem no infundíbulo? Artéria? O quê? Ovariano. Ovariana. Obrigado. Que vem da onde a artéria ovariana? Uma da renal, né? Não, isso é veia. Da ilíaca interna. Não, não. Obrigado. Porra, velho. Mas a horta, a horta vai dar na ilíaca. Só que é... Tem. Mas é tipo a Presta atenção. do homem. Eu sou a horta, certo? Eu vou dividir em ilíaca comum, que vai dividir ilíaca interna e interna, e a interna vai dar uterina. É o TI que você tá falando. Daqui de cima, daqui de cima, a uterina, a ilíaca comum e interna tá lá pra baixo. Daqui de cima sai a ovariana, daqui de cima. Que sangra. Por isso que sangra feito. É, velho. Caramba, sangra pra caramba. Então é um lugar que vocês têm que prestar atenção. Vai. Ligou em fundíbulo pélvico. A veia, veia. Você tá falando do retorno venoso. A esquerda vai para renal esquerda. Foi isso que eu perguntei para você na prova? E a direita volta para cava. Tá, mas a artéria vem da horta. Então, se lesionar, você se ferrou, porque vai sangrar logamente. Isso, muito bem. Vai. Aí, então, você cortou o redondo, rebaixou um pouquinho a bexiga, daí você vem aqui, corta o infundíbulo pélvico. E aí? Aí você vem pro posterior, corta ligamento útero sacro. E aí, o que aconteceu? Você liberou a uterina. Aí você liga as uterinas que estão aqui embaixo no paramétrio. Rebaixou tudo que precisava, tá com a cúpula da vagina livre. Aí você faz quem? Corta a vagina. Ou vem descascando aqui por cima, fazer uma. Depois a gente discute isso. E aí pronto, você soltou o útero. Aí você tira por cima ou por baixo. E aí você tem que fechar mucosa e depois anel pericervical, não pode esquecer. Ou junto ou separado. Deu para entender como é que faz? Eu faço junto. Faço junto. E essa parte da diferença entre a subtotal e a total, qual é a diferença no passo final aí? Eu sei que Você quer total e subtotal? Na subtotal, eu cortei a uterina, mas eu vou cortar o útero aqui, ó. Por quê? Porque eu tô deixando o colo. Na total, eu vou rebaixar a uterina até aqui embaixo, que a minha vagina vai estar ligada mais ou menos aqui. Né? Colo tá aqui, a vagina não faz assim, né? A vagina faz isso, certo? Então, eu venho até aqui, aí eu corto essa região aqui já na cúpula vaginal e não no colo uterino. Por isso que eu tenho que rebaixar mais toda essa região. E daí tem mais, se for total, tem mais risco De lesionar com ligadura ou com lesão por temperatura, esqueci, térmica. E se nessa hora da gente fechar a cúpula, for visto deixar a paciente para fazer um toque, alguma coisa para ver se essa cúpula está bem fechada? O que que tem? Não entendi. Seria bom, né? Sim, na vídeo, por exemplo, a gente sempre faz isso. Quando terminou a última sutura, alguém bota o dedo e a gente fica olhando lá pro dentro para ver se vê o dedo entrar. Seria bom fazer isso aberto. Uhum. E uma das cirurgias, no final de uma esterectomia, sempre não deveria fazer uma toque para ver se está fechado? Ou não? Porque, tipo assim, teoricamente a gente vê que tá fechado, mas às vezes o ponto tá frouxo, considerando que a gente é residente. Considerando isso, Deveria ser. especialmente quando tem um residente, seria interessante você checar. E Diferença da vídeo é que quando a gente abre o redondo aqui, às vezes a gente começa pela tuba, mas se você vai fazer uma esterectomia, normalmente a gente começa aqui pelo redondo, afasta o folheto anterior, fica só o folheto posterior. E aí eu abro o folheto posterior. Vocês viram isso no vídeo? Peraí. Vocês viram, né? Quando eu abro esse folheto posterior, é como se eu estivesse isolando todo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Peraí. Cadê o zoom? Como que eu entro no zoom de novo, Cacilda? Aí. Ó.
Aqui, ó. Quando eu abro isso daqui, abri o folheto anterior, certo? Sobrou aqui atrás o folheto posterior. Daí eu venho, furo o folheto posterior, olha, furei e tô abrindo. O que que eu tô fazendo aqui? Ó, aqui eu abri, ó, ó, abri um buraco aqui embaixo de onde tem a tuba. Então, na hora que eu vou cortar o infundíbulo pélvico, eu não corro o risco de puxar nada que tá aqui embaixo. Tipo, ureter. Eu já afastei ele. Já afastei o ureter, é só cortar isso daqui, tá vendo? Ó, porque eu já tinha aberto esse buraco aqui, ó. Ô, deu para entender isso? Hã? Acho que ela ali redonda, ela faz o anterior, daí ela rebaixa o redondo e com duas gases ela procura o ureter nesse buraco que ela já. Ah, ela é onco? fica uma maneira. Não é todo mundo que faz isso, não. Aí Mas é. Por quê? Tem horário. Não acredito, que triste. Vou parar, tá? Porque agora a gente já falou tudo.